Léo, você falou tudo, porque é muito importante para o empresário, para o empreendedor, quando ele vai contratar um prestador de serviços, ele falar com alguém que entende a dor dele. Uhum. Ele falar com um profissional que vai entender como funciona a operação dele. Então, cara, eu preciso estudar até questões específicas de mercado. Então, por exemplo, hoje a gente estava estudando, essa semana, né? Não hoje, mas essa semana a gente estava estudando sobre como funciona o tal do CMV. Né, da questão dos restaurantes, dos bares, para entender, por exemplo, como que funciona o fornecimento e a compra de alimentos e insumos para um restaurante. Coisa que eu nunca imaginei que eu precisaria entender para trabalhar num processo jurídico. Da mesma forma, eu preciso entender, para trabalhar na área trabalhista, eu preciso entender sobre mercado de trabalho. Por que é tão difícil reter mão de obra dentro de uma empresa? Às vezes o problema jurídico que o meu cliente está passando é um problema de RH. Então, por isso que a gente vai trabalhando, vai entendendo, estudando minimamente para entender como que o direito pode entrar numa operação, não para ser a trava, né? Porque tem muito isso. Às vezes o advogado vai fazer um contrato que vai ficar muito difícil do cliente dele vender para o cliente final. Então, se eu fizer um contrato muito difícil para o meu cliente vender, ele trava as vendas dele, em nome de uma segurança jurídica. Então, como que eu posso olhar para o negócio dele e facilitar a operação, dando uma segurança jurídica para que ele possa, inclusive, vender mais? Esse é o nosso desafio. Olha que legal. É tão interessante isso é tão importante. E se você tem uma empresa, está acompanhando aqui o programa, prestar muita atenção. Sabe uma coisa muito comum que eu já vi, Paulo? Por exemplo, você contrata um gestor de RH. Ele está dentro da tua empresa, ele está lá na tua organização, ele inicia o trabalho com você todo dia, fecha com você a empresa contigo, mas muitas vezes esse cara que é o gestor de RH, ele não consegue falar a linguagem de você que é dono. Ele está preocupado muitas vezes com a festinha, está preocupado com o evento de confraternização, e eu não estou desprezando isso, tem um valor. Só que a tua cabeça está preocupada em bater meta, em pagar o boleto, preciso fechar resultado, tem metas para poder alcançar. E muitas vezes é difícil você ter um RH, estamos falando de um departamento dentro da empresa, hein? Sim. Você tem um RH que seja estratégico e que tenha uma percepção daquilo que a diretoria está enxergando. Agora, quando a gente traz um parceiro externo, isso comumente é muito mais difícil. Mas pelo que você está trazendo aqui, hoje fica muito claro para a gente que um dos papéis de vocês é contribuir com todo da organização. Ao invés de trazer entraves ou mais problemas, mais um problema para resolver, não, vocês acabam sendo um facilitador e também um buscador de soluções, talvez até naquilo que o empreendedor até então não havia enxergado e que você pode financiar, entre aspas, com aquilo que vocês sabem, com o conhecimento de vocês, para que ele venha atingir. É por aí, então, o caminho. Acaba virando uma relação, até muitas vezes, assim, a relação profissional da advocacia acaba transbordando para uma troca de experiências e faz com que a pessoa tenha outros resultados. Isso é muito comum de acontecer. Né? Apesar do nosso foco ser o jurídico, é muito comum a gente ter uma troca de experiências e até mesmo ter o feedback dos empresários. Eu acho que o advogado que pensa com a cabeça empreendedora, ele está aberto sempre a crescimento e feedbacks. É impossível você hoje estar no mercado, né, e estar engessado a mudanças. Então, quando a gente encontra um cliente e consegue verificar, por exemplo, essa questão do RH é muito comum de acontecer. O exemplo que você trouxe é fantástico. Às vezes você tem uma consultoria externa que entra, ou até um departamento pessoal que entra, para organizar um determinado setor e acaba atrapalhando o coração, a alma do negócio, que são, por exemplo, as vendas. O que vai justamente pagar o dinheiro daquele consultor, daquele departamento, né, interno. Olha só. Então a gente tem que pensar alinhado com o gestor. Então, qual é a maior dor do gestor hoje? Ele já está sedimentado no mercado, o problema dele não é com as vendas, é com a organização, estruturação interna, governança, a gente alinha com isso. Agora, se a dor dele é vendas, cara, o que a gente pode fazer juridicamente para estancar os problemas jurídicos, que muitas vezes estão atrapalhando, e fazer com que ele possa se concentrar naquilo que dá dinheiro para o negócio? Ora, se eu puder atingir minimamente esse objetivo, eu considero que meu trabalho
está sendo bem feito. Espetacular. Porque essa questão de você aproximar a mente, né? Você ter clareza dos objetivos e andar em comum, isso é tão forte nas parcerias. E quando a gente esteve lá te visitando no teu escritório, inclusive quem é de Brasília, fica ali no Brasil 21, vale a pena ir lá, viu, pessoal? Depois, daqui a pouco, a gente passa os contatos e tudo mais. Bacana. Mas sabe uma coisa que eu gostei muito, cara? Porque vocês têm uma proposta, eu queria até pedir para você falar um pouquinho sobre isso, que é, ao invés de o advogado entrar só no momento da emergência, onde, de repente, eu não sei como é que a cabeça do dono funciona da empresa, eu não sei que momento que ele está passando. E aí você tem algo muito bacana, porque você fala, como é que é? Da família... Da família aos negócios. Da família aos negócios. Essa questão da conexão é muito importante para vocês, e isso é importante para o cliente também. E vocês falaram sobre a questão de um acompanhamento, que é uma proposta, se eu tiver errado, você me corrige, que é uma proposta que você vai estar ali todos os meses com ele, o escritório está à disposição do cliente, e não só para momentos emergenciais, sei lá, uma vez a cada 6 meses, ou surgir um problema, deixa eu correr aqui para o meu advogado. Ou seja, o advogado passa a ser um parceiro constante ali da empresa. Essa relação ajuda muito no momento em que uma dificuldade maior surge, né, Paulo? Isso, cara, Léo, você falou tudo, porque o que acontece? A gente lida com 2 momentos do empresário. O momento em que ele está passando por uma crise, e aí quando eu digo crise, pode ser até uma crise reputacional, algo que pode até colocar em risco a sobrevivência do negócio dele. E a gente lida também com aquele empresário que já passou pela crise e sabe que o acompanhamento de um advogado faz parte do negócio dele, assim como a contabilidade, assim como o aluguel que ele paga para ter uma estrutura, assim como o funcionário que ele paga. Então, quando o empresário entende isso, ele vai para o escritório não para resolver um grande problema, uma dor de cabeça, mas ele vai para evitar que outros problemas, outras dores de cabeça aconteçam durante o ano. Então, a assessoria mensal, hoje, eu vejo assim que ela é muito acessível, é extremamente acessível para o pequeno, para o médio. Não tem desculpa para você não trabalhar com o jurídico ao seu lado. E o jurídico é justamente quem vai te dar um norte, não apenas da segurança jurídica, mas também justamente isso, né, da governança, de você ter uma separação do que é o seu patrimônio familiar, do que é o seu patrimônio empresarial, de você saber como lidar com o seu trabalhador para que evite um processo trabalhista lá na frente, para você saber como tratar o cliente, de certa forma, entregando um serviço honesto, justo e leal, e ao mesmo tempo não correndo risco de uma responsabilidade sobre algum dano, algum prejuízo que o seu cliente, porventura, tiver. Então, o acompanhamento jurídico hoje, ele se tornou o mínimo necessário. Então, eu vejo que o risco de um empresário abrir um negócio já é grande. Se você abre um negócio sem o jurídico, você vai acabar caindo naquela velha estatística do Sebrae, né, em que 25% das empresas sobrevivem ao primeiro ano de negócio. Olha que coisa absurda, cara. Olha, é um número assim assustador, porque a gente não está falando só de fechou uma empresa, não. A gente está falando de sonhos, famílias, casamentos que se desfazem, pessoas perdendo emprego. É muito sério isso. No Brasil, muitas vezes, a gente tem uma cultura, eu estou falando do Brasil porque é o que a gente conhece, o nosso país, que a gente ama, mas a gente sabe dos desafios até culturais. A gente tem uma cultura muito assim, a gente dá um jeitinho ou só faz alguma coisa quando é emergencial, né? O cara só vai ao dentista quando tá doendo e tomou remédio mais, sei lá, umas 2, 3 vezes, aí ele resolve ir depois de sei lá quantos anos. O cara só vai ao médico quando sente uma dor que ele não suporta. Ele tem o orgulho de dizer, nunca precisei ir ao médico. O que muitas vezes é uma bobagem, porque você não trabalha com a prevenção, que costuma ser mais barato, mais simples, menos doloroso, menos traumático. Pelo que eu estou entendendo, Paulo, a proposta de vocês é semelhante, né? Deixa eu trabalhar com a prevenção. A gente teve um parceiro, a gente recebe vários empresários aqui todos os dias. Eu estava com um parceiro que ele estava aqui falando pra gente sobre um desafio que ele passou. Ele ficou assim, uns 2 meses mal, cara. Eu vi que ele estava vindo aqui, que ele não estava bem. Ele preferiu não comentar. Quando terminou tudo, ele veio aqui e falou. Porque um pessoal entrou com uma ação judicial trabalhista contra ele, que ele estava com risco ali, cada um estava pedindo acima de 150 mil. Quando eu vi os números, a gente fez os cálculos aqui, cara, era algo em torno de 500 mil.
Isso. Ele tem 27 empresas. Mas não são 27 empresas, o cara não é milionário, não. Ele trabalha que nem um maluco. Se uma causa dessa ele perdesse na justiça, ele ia ter que fechar boa parte das empresas dele. Olha a loucura disso. E aquilo ali poderia ter sido, ele poderia ter sido preservado de todo o desgaste emocional, físico, até financeiro. E até o risco que ele tão grande que ele teve de fechar sua empresa, imagino eu, que ele poderia ter sanado isso já no começo com vocês, no caso, por exemplo, com esse acompanhamento. Porque esse acompanhamento, me tira uma dúvida aqui, eu queria entender como é que ele funciona na prática. Por exemplo, eu tenho uma forma de contratar funcionários. Você vai me orientar juridicamente qual é a forma mais correta para poder preservar minha empresa, por exemplo, o que no caso dele o teria preservado dessa situação. É por aí? Eu adoro essa visão da prevenção, porque quando a gente fala da área da saúde, é muito comum você ver as pessoas falando sobre se prevenir e sobre fazer tratamentos, consultas de rotina, não é isso? Então, se a gente fosse pegar uma analogia, o serviço jurídico que a RV proporciona é muito parecido, Léo. Então, eu gostei muito do seu exemplo. Quando a gente entra na empresa, existe um serviço que a gente faz que se chama análise diagnóstica. Você começa por aí. Exatamente. Olha, até o nome lembra o hospital. Lembra um pouco, né, a área da saúde, é verdade. E essa análise diagnóstica é fantástica, porque aí é onde a gente bate um raio-x na empresa da pessoa e a gente vê aonde que está o problema. E muitas vezes o cliente, ele se queixa de uma dor, né? Ele fala, pô, tô com uma dorzinha aqui, né? Sei lá, na mão. Tô com uma dor na mão. Aí você vai ver, cara, é um negócio que tá lá no fígado, no estômago, sei lá. Você descobre umas coisas, quando você faz o raio-x, análise diagnóstica, você descobre umas coisas que o empresário fala assim, não, mas isso aí tava tudo certo. Aí você vai, poxa, mas olha aqui, né? Aí você mostra por A mais B e você explica, ó, isso aqui tem um risco de te causar um prejuízo, que pode ser de R$1.000 ou pode ser na ordem de R$500 mil, igual você comentou, que o empresário, né, o multiempresário, com vários CNPJs, não conseguiu ver. Então, de certa forma, né, eu vejo que esse raio-x que a gente faz é o início. E é muito importante quando a gente faz esse raio-x, porque eu percebi uma coisa do mercado. Isso é uma coisa do mercado jurídico. Se você for pegar uma cotação geral aí no mercado da advocacia, em termos de assessoria mensal, o que a maioria dos escritórios fazem? Eles te vendem uma assessoria e aí geralmente tem um pacote de serviços. Pode fazer consulta, contrato, isso e aquilo. E aí, depois que você fecha, o cara vai para a mesa dele e fica assim, rezando para você não ligar para ele. Né? Por quê? Tipo plano de saúde. Paga direitinho, mas por favor, não me use. Mas não me use, né? Porque senão o cara pensa, pô, mas eu vou ter o trabalho, né? Talvez não... Então, assim, isso é como funciona o mercado tradicional. Nós pensando muito sobre isso, né? Dentro da RV, o que a gente fez? A gente inverteu. A gente falou o seguinte, cara, se ele não me utilizar, ele não vai ver valor naquilo que ele paga mensalmente. E, de certa forma, uma hora ou outra, ele vai falar assim, pô, por que eu tô pagando, né, o serviço jurídico? Porque aí, senão, vira um seguro caro, né? Um seguro eventual de sinistro caro. Então, a gente faz o seguinte, cara, esse valor que ele tá nos pagando, a gente tem que honrar. A gente faz o diagnóstico, mapeia para ele algumas ações a serem feitas durante o ano, para irem sendo corrigidas, e a gente vai tendo um trabalho proativo. Então, independente do cara precisar ou não, ele vai ter um jurídico atuante, ativo, que vai estar trabalhando dedicado para a causa dele. Então, isso é muito interessante, porque para mim é como deveria ser, idealmente, todos os escritórios, né? Mas, infelizmente, não é essa prática que a gente vê no mercado. Mas é bacana essa diferenciação de vocês. Tem algo que comumente, sei lá, de repente, um percentual muito grande das empresas, quando vocês entram, falam, opa, isso daqui... Ou tipo assim, de repente até teus olhos já vai buscar aquela área, pô, normalmente tem problema aqui. Tem alguma área que normalmente é gritante assim nas empresas no Brasil? Cara, é batata. Geralmente a gente vê o quê? 2 grandes problemas. Primeiro que é o contrato trabalhista. Um contrato trabalhista mal feito e algumas vezes até sem contrato trabalhista, né? É muito comum. É muito comum. Ou o contrato padrão da contabilidade, né? Porque o que acontece? Os sistemas contábeis, eles já geram automaticamente no momento da contratação um contrato de trabalho que muitas vezes o empregador, a empresa,
acaba nem lendo esse contrato, só vai lá e assina. Vira algo automático e naquela rotina do empresário ele não para ver a contratação certinha, contrato, tudo, cláusula. Então, e ele não sabe o que dá problema dentro desse contrato. Na prática, lá no restaurante dele, ou no comércio, ou no serviço que ele está prestando, às vezes ele está fazendo coisa completamente diferente do que está escrito no contrato de trabalho. Olha aí. E ele não sabe disso por causa de uma falta de alinhamento dele do DP. Só que quando ele tem um escritório jurídico, nós ficamos encarregados de ir à contabilidade e orientar a confecção desse contrato. Nós levamos para a contabilidade a minuta e a gente fala, ó, aqui você vai adequar apenas os dados da pessoa. O cargo. Presta bem atenção no que o Paulo tá falando aqui. Sabe por quê, Paulo? Porque às vezes o cara fala assim, pô, o cara vai vir para cá, vai me dar mais trabalho. Olha quem é que vai ter uma conversa com o contador, hein? Exatamente. Aí você fala o que mais lá, Paulo? Aí assim, esse é um dos pontos que a gente encontra. Outro ponto que a gente encontra muito é a falta de um registro de marca, né? Do registro de marca. E é uma coisa tão simples, que eu fico às vezes pensando, pô, o cara tá investindo, às vezes ele tem uma verba lá orçamentária para o marketing, que ele destina 3%, 5%, às vezes até mais, 10%, 20% do orçamento dele para marketing, divulga pra caramba o nome dele, e você vai ver a marca dele não está registrada. Então, às vezes, você está divulgando para o seu concorrente e você não sabe. E existe uma coisa que está acontecendo muito, vou até falar aqui, que é o sequestro de marca. Um dia a gente podia falar só sobre isso, hein, cara? Cara, podia. Existe tem muita isso daí, coisa. cara? Existe É mais ou menos isso. o que? O sequestro de marca é o seguinte. Malandragem, pessoal. Isso é malandragem. Sempre tem mentes boas e mentes ruins, né? Para tudo. E aí, o que a gente está vendo? Às vezes o cara vai lá, olha pequenas e médias empresas e vai conferindo no INPI, vendo se o cara registrou. O INPI é o órgão de registro de marcas, né? Perfeito, O INPI é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Okay. É um órgão governamental que faz o registro e a organização das marcas no Brasil. Marcas, patentes. E o cara malandro, o que ele faz? Ele pega lá na rua e fala assim, pô, deixa eu ver essa fachada aqui bonita. Caramba, sei lá, Pizzaria Silva. Aí eu tô lá vendo Pizzaria Silva. Cara, Pizzaria Silva não foi registrada ainda. E se eu registrar a Pizzaria Silva e chegar e mandar uma notificação extrajudicial pro cara, será que ele vai assustar? Geralmente o empresário dá um pulo, né? Fala assim, caraca, eu não sabia que essa marca era registrada, já tenho ela há 1 ano, 2 anos, 5 anos, né? Então é muito importante o registro de marca. Geralmente... O que o cara faz? Depois ele quer negociar a venda? Exatamente, depois ele negocia a venda. Você quer o nome, eu te vendo. E geralmente aí a venda sai em torno de 20 a 50 mil reais. A negociação de marca. E tem gente que trabalha a venda de forma legítima, tá? Por exemplo, a gente faz a intermediação de venda de marcas para pessoas que queiram, que tenham o domínio da marca e queiram vender. Por exemplo, a gente tem marca hoje de refrigerante que a gente está comercializando através da RV Group, que depois a gente pode explicar melhor também o que é. Mas a gente faz... isso é comum no mercado. Então, não há nada de errado na pessoa registrar uma marca. Só que a gente sabe que às vezes tem uma intenção de causar o prejuízo numa marca que em certo local, bairro, é conhecida, mas a título nacional não é. Então, às vezes o cara... manda alguém que mora em outro estado registrar para falar o seguinte, fulano que mora em São Paulo registrou, não sabia que tinha aqui em Brasília, né? E fez o registro. Aí vai lá, o escritório de marcas e patentes manda uma notificação já para aquele empresário e já pedindo para ele retirar todas as marcas de todos os produtos, redes sociais, sites, fachada, sob pena de indenização inclusive criminal, porque existem crimes de propriedade industrial. Meu Deus. Paulo, você entendeu que as nossas conversas aqui a gente vai tocar em pequenos assuntos, a gente vai explorar ao máximo. Se a gente puder falar só sobre isso, cara, nosso tempo já estourou aqui, mas eu queria te fazer uma última pergunta. Você falou sobre grandes desafios que as empresas hoje no Brasil têm. Pessoal, a forma de contrato, ou muitas vezes nem contrato tem. Você falou sobre a questão do registro de marca. E contrato entre os sócios dá muito problema também? Demais, demais. Esse ponto em específico, né? Muitas vezes é um tema sensível de se tratar. Quando a pessoa tem sócio, é como se fosse um casamento, né? Sociedade,
a gente costuma até brincar, né? É um casamento sem a parte boa, né? Do casamento. Então, assim, a gente sabe que é um tema sensível. Então, não é algo que a gente costuma acusar e apontar logo no raio-x, né? Porque senão pode dar uma intriga ali, mas na medida do possível, à medida que o empresário vai tendo uma maturidade do seu negócio e vai conseguindo pensar até em estratégia de equity, que é a forma como ele pode monetizar através de vendas, de fusões, aquisições, a gente começa a conversar um pouco mais sobre acordo de cotistas, sobre estratégias estratégias societárias, que a gente chama. E é claro, né? Se a pessoa já tem uma certa desconfiança, poxa, eu tenho medo do meu sócio sair, eu acho que a gente está brigando demais. Já é o momento, enquanto ainda está bem, né? Antes do problema acontecer, já é o momento de procurar um advogado e conversar sobre isso. Porque às vezes o advogado vai ajudar numa mediação, vai fazer com que o contrato seja bom para os dois sócios que estão ali e vai trazer uma regra justa. Na verdade, o que o advogado faz, basicamente, é implantar regras do jogo para que aquela sociedade dê certo. Coisa que muitas vezes as pessoas não pensam na hora de constituir uma sociedade. Mas pela nossa experiência, a gente já sabe o que dá errado, a gente já sabe o porquê que empresários e sociedades vão parar na justiça. Então a gente adianta a nossa experiência e fala, isso aqui é um tema que costuma dar problema. Que tal trazer para o contrato social de vocês, ou até para o acordo de cotistas, uma cláusula que diga dessa forma ou de outra, a gente apresenta várias alternativas e faz esse planejamento societário. Isso costuma evitar problemas drásticos para empresas e até mesmo, vamos dizer assim, trazer um planejamento que a gente chama planejamento sucessório familiar. Porque, afinal de contas, o que aconteceria, faço até um pedido para o empresário que está nos assistindo, o que aconteceria se hoje o seu sócio falecesse? Ele tem filhos? Não tem? Será que esses filhos entrariam na sociedade? Será que ele é casado? Será que ele tem uma união estável, um namoro? Será que isso seria considerado uma união estável ou não? Então tem muitas coisas, muitas variáveis que podem acontecer e no momento de um falecimento ou até um divórcio, isso pode atrapalhar na operação. Olha que loucura. Então é como o societário pode ajudar o empresário. Um dia que a gente isso aqui tá na lista da conversa de hoje, porque tem muito assunto interessante aqui, pessoal. Eu pedi pro Paulo pra gente poder ir bem devagarzinho. Cada quinta-feira a gente, doses homeopáticas, pra gente poder mergulhar muito. Esse é outro tema que a gente podia um dia só conversar sobre isso, porque é muito interessante a questão da marca. A gente trazer aqui de repente, alguns exemplos para o ouvinte ficar bem consciente. Essa questão do processo sucessório, muito legal. A gente conversou um pouco sobre isso lá no teu escritório. Eu fiquei com uma vontade danada de perguntar aqui, mas eu falei, deixa eu explorar por partes aqui, porque tem muita coisa para conversar. Então você em casa, não fique tão ansioso. Doutor Paulo veio agora toda quinta-feira com a gente aqui, abrindo o programa, vai ser muito bacana. De vez em quando o Ribeiro vai estar com a gente também, né? De vez em quando pode botar uma cadeira para ele vir aqui também bater um papo com a gente. Sem dúvida, seria muito bom poder compartilhar aqui também com o meu sócio, meu companheiro de batalhas. Tem espaço para ele na mesa aqui também. Será maravilhoso poder estar aqui no Doses Milionárias toda quinta-feira. Agradeço, viu, Léo, a oportunidade, porque sei que aqui é uma honra poder sentar nessa cadeira. Pra gente que é uma alegria, cara. Tanto de histórias e conquistas aqui que já se passaram por essa mesa e tenho certeza que muitas outras virão. E você tá acrescentando muito. Quem quiser dar sequência a essa conversa, ir lá no escritório de vocês, chamar nas redes sociais, quem sabe até já tá interessado em algum serviço de vocês, como é que faz? Cara, basta nos procurar ou pelo WhatsApp, né? Eu vou deixar aqui o meu número de contato pessoal pra gente poder bater um papo, que é o 61981471331. Ou, se você verificar aí, também tem o meu nome completo, Paulo Veil, basta buscar nas redes sociais que a gente troca aí uma ideia. Pegou aí, pessoal? Quem tá acompanhando pela rádio, @Paulo Veil, VEIL, lá no Instagram. Doutor Paulo, a partir de hoje, toda quinta-feira aqui com a gente, muito bacana. Olha,